Nós estamos aqui como estados que estão fazendo a lição de casa nas contas públicas. Fizemos reformas, privatizações, reorganizando a máquina para que ela pudesse caber no bolso do contribuinte. No Rio Grande do Sul mesmo, a partir das reformas que fizemos, os salários foram colocados em dia, pagamento a prestadores de serviços, investimentos foram retomados. Mas a dívida com a União tem o potencial de ocupar mais de 12% da receita corrente líquida do Estado, quando ela vier a ser paga nas regras atuais da forma contratada. E isso é mais do que o Estado é capaz de investir em saúde, sendo drenado para o pagamento da dívida. Não é razoável isso. Nós não somos estados que tenham outros benefícios que a União confere a outras regiões. Então, o mínimo que nós pedimos aqui é que haja a compreensão no sentido de garantir aos nossos estados condições de pagamento dessa dívida com juros mais razoáveis para que seja pagável efetivamente e nós não tenhamos uma precarização de serviços e de investimentos nos nossos estados. Muito bem, dito isso, articulamos, negociamos o Propag. Quero saudar e agradecer a disposição do governo federal nesse sentido, na discussão, abriu-se a essa possibilidade, como foi registrado na nossa reunião. A maior prova de que houve acordo com o governo no encaminhamento da votação é o próprio placar da votação no Congresso. A base do governo votou favoravelmente ao projeto. Houvesse desacordo, se não houvesse esse entendimento, teria havido orientação do governo contrária e o placar teria sido outro, que não aquele que se configurou. Então, houve um acordo, houve um encaminhamento adequado nesse processo, nessa discussão, com a chancela do governo federal, e nós somos gratos por isso. Fomos surpreendidos por vetos que acabam gerando imensa dificuldade de adesão ao programa. Fizemos uma leitura hoje organizada, com basamento técnico de tudo que está disposto nesses vetos e chegamos a um consenso aqui entre os estados, daqueles vetos que precisam ser derrubados, mas a compreensão também sobre outros vetos que, inclusive, podem e até, no meu entendimento, devem ser mantidos. Um deles diz respeito justamente sobre uma eventual dispensa dos estados de cumprirem dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não, nós não queremos isso. Nós não queremos dispensa de obrigações de responsabilidade fiscal. Pelo contrário, nós temos demonstrado apreço, cuidado com as contas e queremos seguir nesse caminho. Então, um veto, que é o veto 6 do presidente da República, no nosso entendimento, merece ser mantido para que os estados continuem observando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós queremos, sim, a negociação e vamos abrir uma forte articulação nessa direção com o próprio governo federal para que se compreenda a necessidade de derrubadas de outros vetos que, se não forem derrubados, tornarão impossível a adesão dos nossos estados e não atingindo, assim, o propósito de todos nós, de termos os estados que aqui estão representados saudáveis e de ter, inclusive, a criação de um fundo que vai ser acessado pelos outros estados brasileiros. Se não houver adesão, não haverá fundo, não haverá acesso dos outros estados também a esses recursos. Então, nós queremos ver prosperar o Propag, vamos articular isso com serenidade, com tranquilidade, mas com muita firmeza, a defesa daquilo que é de interesse dos estados que nós representamos, como é a nossa função, e tenho convicção de que vamos chegar a bom termo, não apenas via Congresso pela derrubada dos vetos, mas com o próprio governo federal compreendendo a importância de ajustes nos vetos que foram encaminhados, permitindo um Propag que realmente aconteça de verdade.